século XX ficou conhecido por alguns como o século das ideologias. Então é fácil nós vermos o exemplo do nazismo, em que se acreditou que seria gerado um novo mundo onde haveria o predomínio de uma raça pura, um darwinismo social. É fácil nós lembrarmos do comunismo e sua crença que seria possível um mundo de justiça e paz onde haveria uma sociedade sem classes, em que todos teriam de acordo com as suas necessidades. Às vezes não é tão fácil você ver que a própria crença de um progresso infinito rumo a uma realidade perfeita, tecnológica, conforme descrito, entre outros, por Aldous Huxley em O Admirável Mundo Novo, e também a crença que esse mundo corrompido e velho poderia ser, de alguma forma, alterado por uma intervenção divina e um novo mundo poderia produzir também de paz e justiça. Então, são alguns exemplos de formas ideológicas que existiram no século XX e que ainda estão presentes no dia de hoje, infelizmente. Eric Voegelin deu muita ênfase ao estudo desse problema e observou que existia um fator comum em todas essas ideologias, principalmente essas ideologias políticas. E esse fator comum era a crença em que seria possível alterar a estrutura da realidade. Para entender o tamanho desse problema, nós temos que lembrar uma distinção feita por Platão entre a essência das coisas e seus acidentes, que foi depois muito descrito por Aristóteles. Então, um pouquinho atrás, os filósofos pré-socráticos se dividiram entre aqueles que acreditavam que o mundo era uma constante transformação, que tudo estava em mudança, e aqueles que acreditavam que o mundo era permanente, e não, na verdade nada mudava, tinha uma ilusão de mudança que não existia. E Platão resolveu esse problema conciliando esses dois opostos, dizendo que na verdade ambos estavam corretos. Que sim, existiam partes do mundo que estavam sempre em transformação, mas que só tinha sentido falar em transformação em relação a algo que não se transforma. Então, o que não se transforma na realidade do mundo, do ser, do indivíduo, da sociedade, é aquilo que é sua essência. Porque se ela se transformar, se a essência se transformar, aquilo muda, deixa de ser a existência. Então, por exemplo, estar vivo é da essência do ser humano. Se eu for morto agora, eu deixo de ser um ser humano e passo a ser um cadáver. Então, mudou a estrutura, essa estrutura. O que o Voegelin estava querendo dizer é que o mundo não poderia permanecer mundo se a sua essência fosse transformada. Isso era uma coisa impossível, você alterar a estrutura da realidade e a realidade continuar como realidade. Então essa crença estaria como um ponto comum nas ideologias. E rastreando isso na história, uma das primeiras versões que Wagner observou disso foi um episódio entre os profetas de Israel, em que Isaías aconselha o rei de Judá, diante de uma ameaça de invasão dos assírios, a não confiar na sua fortaleza de Jerusalém e no seu exército. Que ele tivesse fé em Deus, que de alguma forma Deus iria intervir, ou causando uma epidemia ou uma grande tragédia no exército inimigo, e ele poderia vencer a batalha sem precisar usar seu exército e suas fortalezas. Então isso chamou muita atenção do Wagner, que na verdade Isaías estava propondo um ato que poderia até ser classificado de magia. Né? Então você tendo fé numa ação mágica de Deus para alterar o mundo, para alterar a realidade, para obter o resultado que você desejasse. Um pouco incomodado com isso, Wagner, em contato com estudiosos bíblicos, etc., para não usar o termo magia, ele criou um termo, introduziu um termo para tratar desse fenômeno, que foi justamente a fé metastática, porque ele entendia que havia uma metástase da realidade. A realidade deixava de ser aquilo que era de alguma forma apodrecida e substituída por uma realidade imaginária. Então havia um salto para fora da existência, fora das possibilidades humanas, gerando uma realidade, digamos assim, transformada. Isso é uma coisa que Wagner remontava da mais absoluta importância. Né? Esse salto para fora da existência, essa fé metastática, para ele era a principal fonte de desordem da sociedade contemporânea, do mundo que nós estamos vivendo hoje, e o comunismo e o nazismo foram apenas casos mais evidentes disso.
né, dessa crença que é possível mudar a estrutura da realidade através, por exemplo, da ação política. Então, essa fé metastática é a parte do inconformismo com o mundo. A realidade, o mundo, de alguma forma, ele me oprime e eu preciso mudar isso. Isso aí precisa ser mudado. A fórmula que existia no Antigo Testamento para isso, ela que era a frase: ó Deus, até quando? Até quando eu vou suportar isso? Quando que Deus vai intervir e vai alterar essa situação? Uma forma simbólica que isso adquiriu no judaísmo foi o próprio Apocalipse, o símbolo do Apocalipse, né, a intervenção divina na Terra, gerando um novo mundo de perfeição. E tem que ter o cuidado se esse novo mundo de perfeição está lá na transcendência, está além desse mundo ou dentro desse próprio mundo. Essas ideias, inicialmente ali de fé metastática judaica, penetrou profundamente no cristianismo, nos símbolos do cristianismo, principalmente através das suas influências gnósticas, dos movimentos gnósticos que surgiram na igreja que se iniciava, que a partir do conhecimento de Deus poderia ser feita uma transformação do mundo, né, e seria produzido um paraíso na Terra. E isso foi transmitido até chegar na modernidade através das ideologias políticas. Então, as ideologias políticas têm uma raiz na fé metastática e nos movimentos gnósticos. A crença que seria possível produzir uma espécie de paraíso na Terra através ou da ação política, ou através de um progresso infinito, da revolução, né, da reforma constante da sociedade. Para Wagner, tudo isso eram formas de fé metastáticas que tentavam, na verdade, negavam a insuficiência do homem para a perfeição. Então, nós não somos perfeitos, então nós não podemos produzir uma sociedade perfeita. E essa fé metastática gera uma situação de desordem para o mundo, que Wagner remontava da mais alta importância e dizia que nós tínhamos que entender esse fenômeno para produzir um remédio contra ele antes que ele nos destruísse. Para finalizar, é só pensarmos um pouco o que acontece hoje com o terrorismo islâmico moderno, né? O terrorismo religioso do tipo islâmico, para dizer. Então, não é todo o Islã, mas uma parte digamos assim, de ideólogos do Islã passaram a acreditar que eles poderiam produzir uma nova realidade, mudar a estrutura da realidade em que eles são completamente satisfeitos. Então eles poderiam, através de um ato de fé metastática, produzir uma nova realidade. A forma de fazer essa magia é através do terrorismo. Então, gerando o terror, de alguma forma, Allah vai intervir na Terra e vai gerar uma sociedade de paz e justiça no Islã. Então, para esses ideólogos, o Islã é uma religião da paz, no sentido que vai produzir um mundo em que todos estão submetidos, aceitaram submeter-se a Allah, até porque os que não aceitaram submeter a Allah são destruídos. Então, a fé metastática é um dos conceitos mais importantes que o Wagner nos trata para entender a nossa realidade. E pode dizer que a série Ordem e História vai fazer todo esse caminho, né, de como essa fé metastática vai vir desde lá dos movimentos proféticos até chegar na modernidade, na forma das ideologias políticas.